Alô, galerinha! Vamos resolver agora o exercício 101 do capítulo 11 do livro do Sendel, de transferência de calor. Nessa questão, ele nos mostra um trocador de calor de escoamento cruzado que é composto de 80 tubos de parede fina e 3 centímetros de diâmetro, localizados em um duto de 1 metro por 1 metro de seção transversal, onde não há aletas fixadas nos tubos, e os dois fluidos cruzados são a água fria a 18 graus Celsius, 3 metros por segundo, e o ar quente, que passa a 130 graus Celsius, a pressão de 105 kPa e a velocidade de 12 metros por segundo. A capacidade térmica dos dois fluidos foi dada no problema, e também foi dada o coeficiente global de transferência de calor, que é 130 watts por metro quadrado Kelvin. O exercício nos pede para determinar a temperatura de saída de ambos os fluidos, assim como a transferência de calor de todo o sistema. Para calcular esses parâmetros, vamos precisar de um passo a passo que está especificado aqui, onde o primeiro passo vai ser calcular o fluxo de massa da água fria. Nesse passo, vamos entrar nessa equação, onde o fluxo de massa cold da água fria será o ρ da água vezes a velocidade em que ela entra e a área que ela enxerga, que vai ser o número de tubos vezes a área de base de cada um dos tubos. Substituindo esses valores de ρ da água, velocidade e a área dos tubos, encontramos que o fluxo máximo da água vai ser de 169,646 kg por segundo. O passo 2, então, seria calcular a densidade do ar e o fluxo de massa do ar quente, que é o outro fluido. Então, para calcular a densidade do ar, usamos a equação universal dos gases, que é P sobre RT, onde R é constante e P e T nos são dados. Lembrando que o T será dado em Kelvin, nesta equação, para fazer os cortes das unidades. E encontramos a densidade do ar de 0,908 kg por metro cúbico e usamos essa densidade, assim como na água, para calcular o fluxo máximo do ar quente, o mHot, que vai ser o ρ do ar, vezes a velocidade que foi dada, vezes a área, que vai ser a área da seção transversal de 1 metro quadrado. Encontramos 10,9 kg por segundo e vamos ao passo 3. No passo 3, já com os fluxos máximos, determinamos a área de superfície onde ocorrerá a transferência de calor, AS, e as capacidades térmicas, CH e CC. A área onde ocorrerá a transferência de calor será a área dos tubos, que estão dentro do trocador de calor. Então temos o número de tubos, que são 80, vezes a área cilíndrica de cada tubo, encontramos o valor de 7,54 metros quadrados. E agora vamos calcular as capacidades térmicas do fluido quente e do fluido frio. A capacidade térmica do fluido quente vai ser o fluxo máximo do ar quente vezes o CP do ar quente. Isso foi calculado e esse nos foi dado. Encontramos que o CH será de 11,1 kW por grau Celsius. Fazemos o mesmo com o fluido frio, que é o fluxo máximo da água fria, assim como o CP da água fria, onde substituindo os valores e cortando, encontramos que a capacidade térmica será de 709,120 kW por grau Celsius. Vamos agora ao passo 4, que é encontrar o C mínimo entre os dois fluidos e, a partir das capacidades térmicas calculadas anteriormente, encontrar a razão C. O C mínimo nada mais é do que a capacidade térmica menor dos fluidos, que é a capacidade térmica que realmente vai acontecer a troca de calor, que é a capacidade possível, né? O C mínimo vai ser o C do ar, que é 11,01 kW por grau Celsius, e a razão C será C mínimo sobre C máximo, que é o C da água. A razão C encontramos 0,0155 adimensional. Vamos agora ao passo 5, a segunda metade do problema, determinar o fluxo de calor máximo, que é máximo, e o número de unidades de transmissão, que é o NTU. O fluxo de calor máximo será feito através da capacidade térmica mínima, que é a capacidade térmica que poderá ser trocada no sistema, vezes a diferença de temperatura dos dois fluidos na entrada. É uma equação simples, onde encontramos 1.233 kW para o Qmassa. Para o NTU, usamos esta fórmula do coeficiente global de transferência de calor vezes a área da superfície em que ocorrerá a troca e a capacidade térmica mínima entre os dois fluidos. Substituindo os três valores que são calculados e o é dado, encontramos que o NTU será 0,08903 adimensional.
Agora, para o passo 6, precisamos calcular a efetividade desse trocador de calor usando a relação da tabela 11-4. Essa efetividade é o motivo para o qual calculamos o NTU, porque com esse NTU e olhando na tabela, com o C mínimo sem mistura e o C máximo com mistura, vamos encontrar essa equação na tabela 11.4, em que usamos o NTU para calcular a efetividade. Substituindo todos os valores da razão C aqui o NTU, encontramos que a efetividade será de 0,08512. E agora, finalmente resolvendo o problema, temos o passo 7, que é calcular a taxa de calor atual. Esse passo será feito usando para calcular a taxa de calor transferência de calor do sistema, efetividade vezes o Q máximo. Os dois foram calculados, encontramos uma das respostas, onde o Q é igual a 104,96 kW. E por último, no passo 8, vamos calcular as temperaturas de saída de ambos os fluidos. E para fazer isso, vamos usar a taxa de transferência de calor que nós calculamos, vezes a capacidade térmica do fluido, no caso aqui será o fluido frio, e o ΔT, que será a temperatura de saída menos a temperatura de entrada. Isolando a temperatura de saída e substituindo os outros valores que nós já calculamos antes, encontramos que a temperatura de saída da água será de 18,15 graus e a de entrada será de 18. Podemos fazer a mesma coisa para o fluido quente, onde a entrada seria de 130 graus, isolando a temperatura de saída, o fluido de ar quente sairá a 120,5 graus Celsius. E assim o problema estará resolvido.